Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Nós falamos sempre e enfatizamos sempre que as pessoas com deficiência têm que se inserir no mercado de trabalho, têm que participar da vida social, criar um estímulo para que ela avance sempre na vida. Mas nós não podemos deixar de falar também que a pessoa com deficiência tem o direito e o dever de fazer coisas boas, alegres, felizes, se divertir. E nada melhor para se divertir bastante do que um esporte radical. Por exemplo, fazer montanhismo, fazer passeios pelo mundo com pessoas com deficiência é uma delícia. Nós vamos conversar com a Ana Borges, Ana Lúcia Nogueira Borges, que é coordenadora do projeto Expedições Inclusivas e vai falar para a gente das experiências que as pessoas com deficiência têm tido em visitar montanhas, bosques, rios e aí por diante. Tudo bem com você? Tudo bem, Roberto. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, falar desse assunto que hoje faz parte da minha vida, do meu cotidiano. É muito importante realmente as pessoas com deficiência terem essa oportunidade de lazer, né? Usando o turismo como lazer, usando o turismo como social, né? Isso é muito, muito importante mesmo. É uma interação, né, entre as pessoas que viajam, né? Mesmo sem deficiência, o pessoal faz um grupo de pessoas, vai lá para a Grécia, por exemplo. Aí volta de lá, volta todo mundo amigo, se relaciona, troca mensagens, vai jantar junto, cria um grupo forte, né? Com certeza. O que, com esse projeto, né, o Expedições Inclusivas, tem uma base muito importante que eu acho que tem a ver com o que você está falando, que é a convivência. Né? A gente aprende a entender as necessidades do outro através de convivência. Então, se você não convive, você não tem não conhece a realidade daquela pessoa. E o turismo é uma grande ferramenta para isso acontecer. Né? Então, esse pessoal tem que começar a sair de casa e as empresas também estarem mais preparadas, né, e abertas a essa condição. Né? E muitas têm medo por achar que não é acessível de atender esse pessoal. A gente já viveu algumas experiências nas nossas viagens desse tipo de situação. Então a gente, você atenderia um deficiente visual? Aí lá no hotel, mas nós não somos acessíveis. Tudo bem, mas você sabe que você consegue atender? Né? Uhum. E aí você tira também aquela ideia de que você não tem o título de acessível, então você é totalmente inacessível. E aí você já presta um serviço para a humanidade, né? Porque a partir do momento que você força a situação, fala assim, o hotel não é acessível. Tá, mas eu só tenho esse hotel e eu preciso levar um grupo de pessoas. Quer dizer, o dono do hotel começa a se coçar, né? Sim, ele começa certeza. a pensar no assunto, fala, poxa, eu preciso colocar uma rampa, eu preciso colocar uma barra no banheiro, eu preciso de colocar as portas um pouco mais largas, eu preciso colocar um piso podotátil, quer dizer, ele começa a pensar de como deixar o hotel dele acessível, ou seja, você está melhorando para os próximos. Com certeza, com certeza. Eu sempre falo isso, toda vez que o deficiente bota a cara na rua, ele está melhorando alguma coisa. Com certeza. Ele tá mostrando que ele existe, ele está mostrando que ele está ali, que ele precisa, que ele consome. Né? Que se ele não mostra a necessidade dele, também não tem como as pessoas... se não for em questão de política pública, se não houver demanda, exatamente. Não há modificações. Exatamente. Agora veja, eu trabalho com turismo de aventura. Claro que a base para se chegar no turismo de aventura sempre é uma cidade, né? Uma referência que existe nisso é o Bonito, né? No Mato Grosso do Sul. Bonito, ela já está bem... que lá tá bem preparado. Tá. Inclusive para chegar nas atrações turísticas já tem passarela, sabe? As pessoas estão mais preparadas. Então você vê, porque os deficientes começaram a ir, eles começaram a melhorar, e aí os deficientes começaram a ir mais, eles melhoraram mais, e os deficientes começam a ir mais, Com uma certeza. coisa puxa a outra. Sim. E aí daqui a pouco eles estão assim em excelência, em qualidade. Eles são uma referência hoje mesmo. E lá a coisa é muito organizada. Então eles se unem para poder entender sobre o assunto e todo mundo trabalhar meio igual, né?
Então, isso ajuda muito, ajuda muito. Ana, você estava comentando que as equipes que você forma para fazer esses turismos de aventura, como você disse, eles são formadas por uma diferença, uma diversidade bastante grande das pessoas. Sim. Então, vai pessoas cegas, pessoas surdas, cadeirantes, síndromes e pessoas que não têm nenhuma deficiência aparente. Sim. Eu gosto de falar deficiência aparente, Exato. porque todos nós temos deficiência, né? Tem umas que têm deficiência intelectual, tem outras que têm deficiência moral. Sim. Que é bem pior. Sim. Né? Tem umas que têm deficiência física, outras têm deficiência de caráter. Sim, então, todos nós temos um pequeno desvio, uma deficiência. Então, aqueles que não têm deficiência aparente também vão. E essa interatividade, essa junção de pessoas, cria um ambiente mais gostoso? Com certeza, porque a ideia maior, que eu acredito até no próprio projeto, é tirar o conceito do deficiente com essa palavra, da deficiência como algo que não funciona. Precisamos ultrapassar isso, não deixar a deficiência definir a pessoa. E é como eu volto a dizer, a convivência é extremamente importante. Nessa convivência, nessas viagens, principalmente de aventura, existe muita proximidade, né? Então, as pessoas têm que ficar no bote junto de rafting, né? Ela tem que acompanhar numa montanha, todo mundo junto, tem que ter uma cooperação, uma ajuda. E essas pessoas que não têm deficiência, né? Elas começam a desmistificar a pessoa com deficiência, chegando a entender que ela é uma pessoa, que ela tem questões iguais às questões que os outros têm. Nossa, e o aprendizado que essas pessoas vão ter. A gente tem depoimentos maravilhosos sobre isso. Você sobre sabe, Ana, isso. eu muitas vezes eu vou entrar no carro, as pessoas não sabem como me ajudar. Eu falo, não precisa ajudar, eu entro no carro sozinho. Saio do carro, as pessoas querem me puxar, não sabem como ajudar. Vai dobrar uma cadeira, não sabe como dobrar. Qualquer lugar, as pessoas, ainda a grande maioria das pessoas não sabe como lidar com a pessoa com deficiência, sabe? Não sabe que tem que chegar nela e falar assim, você precisa de ajuda? Primeira pergunta. Ah, preciso, tá? Como eu posso te ajudar? Segunda pergunta, né? Então, nesses relacionamentos, você traz uma equipe totalmente crescida, né? Sim. Elas cresceram nessa viagem, porque os deficientes aproveitaram a viagem, aprenderam a conviver intimamente com quem estava do seu lado ali, se relacionaram, conversaram, e as pessoas que não têm deficiência aprenderam a lidar com as pessoas com deficiência, quer dizer, voltam eles todos mais modificados para melhor. Porque olha que interessante, que nem você colocou, as pessoas antes, quando vão tratar com uma pessoa com deficiência, não pergunta, né, assim, que é simples, você precisa de ajuda? Qual ajuda? E que, na verdade, a gente não faz isso com ninguém. É muito mais fácil você perguntar para mim, né? Entender o que eu estou precisando e querer me ajudar do que me dar uma solução. Sim. Então, a gente começa a fazer uns paralelos entre pessoas mesmo, desmistificando essa história da deficiência mesmo, fazendo com que as pessoas enxerguem como pessoa mesmo. Olha, então me perguntam assim, tá, mas o que tem de tão diferente no turismo acessível? Adaptações... Até o tombo no turismo acessível deve ser engraçado. Ah, tem também com pessoas sem deficiência, também tem uns muito engraçados, assim. Mas tirar esse misticismo é super importante, né? Então me perguntam às vezes, mas vou dar uma palestra, eu já dei algumas palestras em faculdade, né, sobre turismo adaptado, né, na área de educação física. Mas o que tem de diferente? Aí eu sempre falo o seguinte, na questão da educação, na questão pedagógica, qualquer aluno que você tem na sua sala, esquece a deficiência, qualquer aluno que você tem na sua sala, você tem que observar o indivíduo e ver quais são as limitações e trabalhar com ele dentro da evolução que ele possa ter, né? E com o deficiente é isso, então você vai ter que adaptar coisas para que ele consiga desenvolver. Então, é criatividade. E é uma das coisas que eu mais gosto de usar na fazendo aventura. Montanhas, fazendo um roteiro de floresta ou de rio, que você não tem muitas ferramentas na mão ali para acessibilidade, quer dizer, a criatividade do grupo é a que vai imperar. E o que é mais legal, que é o seguinte, traz para o deficiente também
ele desarma o deficiente um pouco, porque num ambiente natural, né? Como eu sempre brinco, o perrengue é igual para todo mundo. Uhum. Como é que ele vai exigir um piso tátil numa trilha? Não tem como. Porque aí você começa a brigar com o pessoal do meio ambiente. Vai detonar o solo, né? Então, é muito legal porque... Braille nas árvores, não dá também. Quebra, desarma um pouco o deficiente quem não tem deficiência. Então, nós temos um objetivo, fazer essa trilha, ou descer esse rio de caiaque, de rafting. Então, como arrumamos soluções para isso? Com o que cada um tem para oferecer. Cada um tem sua ferramenta. Quer dizer, antes de iniciar a aventura ali, faz uma rodinha, vamos conversar. Olha, as dificuldades são essas. Exato. E quem é que tem medo, quem é que não tem. O próprio deficiente fala também. Quem é que lidera. Exato. Sabe que aconteceu uma coisa muito interessante. A gente fez uma expedição de rafting para o Jalapão. Tava um cadeirante, que era o Evandro Banock, né, que hoje joga golfe, e o Eduardo Soares, que é um deficiente visual. E aí, o que aconteceu? O deficiente visual, ele usa bastante óculos, até como proteção dos olhos, né? E o pessoal começou a criar intimidade e ele não falou para as pessoas. Que ele falou o que ele precisava, o que podia ajudar, o que não podia ajudar. O pessoal virou o bote dele, o caiaque, e ele perdeu o óculos escuro. O único óculos que ele tinha, ele perdeu. E ficou com um bico desse tamanho, bravo, que o pessoal virou ele. E a gente se uniu, explicou, arrumamos um óculos, ficou sem óculos, mas deu para ele o óculos, resolvemos o problema. E as pessoas entenderam que não dá para, tem que tomar cuidado, porque a proteção dele com galho, além da de luz, né? Algum tipo de luz muito forte que possa causar na montanha, no caso, queimadura de olho. Uma expedição dessa, brincadeira de mau gosto não vai bem, né? Não foi nada, tava no remanso, tudo foi uma brincadeira de molhar, mas virou e caiu o óculos, e ele ficou sem o óculos, né? Então, foi bacana, porque todo mundo se juntou e descobriu isso junto, né? Nós estamos conversando com a Ana Borges, que é coordenadora do projeto Expedições Inclusivas. Se você quiser mandar um e-mail para a Ana Borges, você pode mandar ALN de navio borges@live.com. Vou repetir, alnborges@live.com. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje conversando com a Ana Borges, que é coordenadora do projeto Expedições Inclusivas. Já vou iniciar o segundo bloco dando o e-mail da Ana, se caso você quiser fazer uma viagem emocionante, uma viagem de emoções radical. Você pode passar um e-mail para ela que é AL de laranja, N de navio, alnborges@live.com. Ana, você estava falando de expedições. Agora, todos os tipos de deficiência participam. Eu queria saber o seguinte, o cego, quando você leva ele para a montanha, você leva ele para a natureza, para o bosque, para a floresta, qual é a forma que ele aproveita essa situação? Tá. A gente está hoje, né, com o Eduardo Soares, que é deficiente visual, com um projeto subindo as 7 maiores montanhas, as 6 maiores montanhas dos 5 continentes e da Antártica. Ele já subiu 2, que foi o Elbrus na Europa, né, e o Kilimanjaro na África. Ele é o primeiro deficiente visual sul-americano a realizar esses faz aquele feitos. negócio de pendurar não nesses, no paredão lá Não, nesses não há necessidade, não é uma montanha, não são montanhas técnicas neste nível, mas existe a cadeirinha, ele usa o famoso sapatinho de preguinho, né, que é o crampon, que as pessoas conhecem um pouco na neve, corda, né, para andar encordado. O que eles falam da sensação deles? Sim. Porque a gente vai na mata para ver o pássaro, ver a árvore, ver o rio e tal. O cego, qual é a sensação que ele tem? Qual é o prazer dele? Olha, é incrível, porque na verdade o visual nosso, para quem vê,
a gente toma como parâmetro para tudo. Então, o que eu estou vendo, né, eu descrevo, eu tenho sensações e tudo. No caso do Eduardo, né, que eu tenho mais convivência com alguns deficientes visuais, o que acontece? Ele enxerga as coisas, só que ele enxerga as coisas com outros sentidos. Então, existe um sentido da pessoa estar ali. Não é simplesmente... Muita gente pergunta, pô, mas o que um cego vai fazer numa montanha? Ele sente o ar fresco, Ele sente... o canto do pássaro. Ele tem muitas sensações, e essas sensações, ele fala para você. Eu tenho o depoimento da Lucimara, que foi para a Bolívia, deficiente visual, totalmente, 100% deficiente visual, tá? Não enxerga nada mesmo. Ela chega no cume da parte da montanha lá e ela fala, esse sol é maravilhoso. Certo. Esse sol que brilha, isso aqui é divino. Então as pessoas olham e falam, mas como assim? Ela está vendo que está sol? Ela sente que está sol, então ela sabe que tem sol. O chacoalhar dos galhos das árvores, o ar fresco, o canto do pássaro. Muitas coisas que nós não usamos, eles usam. E para guiá-los na montanha, existe um material adaptado que é uma barra direcional, que a empresa parceira que leva a gente para a montanha, né, que é a Grade 6 Viagens, ela foi buscar numa ONG, que é a ONCE espanhola, que tem um manual de guiada de cego de montanha, de cego na montanha. E é uma barra direcional que é como um cano de PVC, longo, de 3 metros, vão 2 videntes na frente e o deficiente visual no centro. Essa barra é utilizada porque em trilha comum a gente usa o ombro mesmo, ou o cotovelo, né? Um atrás do outro. Mas na montanha é importante que as pessoas tenham autonomia. Então ele fica solto para poder se defender, se caso cair. Porque na montanha, se você escorregar num determinado lugar, leva um, leva o outro. Uhum. Então você tem que estar preparado para se defender numa distância com uma certa autonomia, né? E aí ele tem várias sensações, as emoções dele, né? Nós também temos emoções. Para se defender, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Diz que perguntaram por que o cego segura no braço da pessoa, né? A pessoa vai na frente e ele põe a mão aqui atrás, segura, não fica do lado, né? Com o braço cruzado, ele fica atrás. Aí o cego respondeu, falou assim, não, que se a gente chegar num buraco, o cara da frente cai, eu paro, meu. Tá certo, mas é essa a definição vou do lado mesmo. dele, não. Porque ele atrás, ele sabe exatamente o movimento que você vai fazer, né? Então, ele sabe se você está indo para a direita, para a esquerda. Se você estiver realmente na lateral dele, ele não vai saber, ele não vai sentir o que você está fazendo. Você precisa estar um passinho à frente, ele fica ligeiro, um pouquinho subir um atrás. degrau, ele percebe que tem um degrau. E a barra direcional é isso, ela faz o papel do ombro. Porque o cara da frente está segurando, quando a barra sobe, ele sabe que está subindo. Quando a barra afasta do corpo dele, se estiver do lado direito, por exemplo, ele sabe que está indo para a direita. E o cadeirante, como é que faz na montanha? O pessoal levanta e leva, puxa com corda, como é que é? Eu já vi algumas situações, tá? Hoje em dia, aqui no Brasil, existe um projeto muito bonito que chama Montanha para Todos, que é da Juliana e do Guilherme, que eles estão trabalhando com uma cadeira que o Guilherme criou para ela, ele é a esposa dele, da Juliana, que chama Juliette. É uma cadeira como se fosse um andor, né? Que tem uma roda e vai um atrás levando. Em terrenos acidentados, ela funciona muito bem. E quando há necessidade de levantar a cadeira ou coisa desse tipo, as pessoas que estão no entorno levantam a cadeira e transpõem. É aquilo que eu falei, sempre que há demanda, há novas criações, há novas experiências e vai se aperfeiçoando a coisa. E eles estão distribuindo essa cadeira em todos os parques nacionais. Que legal. E aí existe essa condição, mais uma condição de se levar pessoas com deficiência física, né, na cadeira, para poder fazer esses passeios. Ô, Ana, quando é que nasceu o projeto Expedições Inclusivas? Então, ele nasceu em 2012 com um amigo meu, Ricardo Panelli, no final de 2012, que já trabalhava com o Grupo Terra, que é uma ONG de deficientes visuais, né? E me chamou para ser voluntária. Então, eu dei aula de pilates como profissional de educação física para eles e tal, dando algumas atividades. E como eu sempre gostei, fui amante de natureza, e o Ricardo também, principalmente da montanha,
tivemos a ideia de vamos levar para a montanha, né? Vamos levar para a montanha, então vai ser uma expedição inclusiva. Isso, vamos chamar o projeto de expedições inclusivas. E começou essa ideia de início de levar deficientes visuais para a montanha. E nesse inteirinho... No início era só deficiente visual, porque você falou que teve uma experiência numa o que a ONG gente conhecia, a gente falou, vamos levar esses e tal. O que acontece? A gente começou a perceber nessas vivências, além da montanha, a gente teve outras experiências com stand-up paddle. Eu levei deficiente visual para fazer stand-up paddle em São José dos Campos. Lá também tem um trabalho com cadeirante em remo, eles remaram. Teve outras experiências que não só de montanha, mas com esporte de natureza, com atividade de natureza, né? E aí a gente começou a perceber o seguinte: vamos levar o que inclui realmente, né? Além das pessoas com deficiência, o importante é elas saírem de casa, né, para mostrar a demanda, as pessoas que não têm precisam conhecer a realidade deles. Então nós começamos a criar um grupo, até de uma equipe... Um grupo bem diverso. Fixa, mas que diversa, e que pudesse fazer essas expedições com uma pegada mais pesada, né? Que tivesse uma condição de uma pegada mais difícil, um turismo mais difícil, e que essas pessoas tivessem essa oportunidade de viver essa experiência. Expedições, ele vem muito do desconhecido. Então, você está num rio que você não sabe o que vai acontecer se você descer a corredeira. E você está convivendo com uma realidade que é desconhecida. Hoje em dia a gente está ouvindo falar, tem projetos aí de pular de paraquedas também. Você levei deficiente, eu levei uma amputada, a Ravelli, levei um deficiente visual também para saltar de paraquedas em Boituva. Eu tenho medo de 5 centímetros de altura, você imagina, de paraquedas. Engraçado que eu mexo com isso, mas eu não salto de paraquedas. Eu levei, mas eu não salto. Com a DD, a gente fez um livro de 6 roteiros, quem tiver interesse. Chama, ADD? Com a Associação Desportiva de Deficientes. Isso. Um abraço grande para o Steven Dubner, que é um cara maravilhoso, genial, adoro ele, meu irmão. Beijo para você. Isso. Eu fui a produtora executiva do livro. A gente montou 6 roteiros de aventura adaptados. Então teve paratraque, que é aquele que voa, que o piloto é cadeirante. Teve paraquedas. Escalada em rocha, a gente escalou com 3 deficientes auditivos. Rafting, brotas, que também é uma referência para roteiro, para as pessoas com deficiência. Tem várias atividades lá muito legais, super adaptadas. E a gente fez esse livro. Então, deficientes, quem quiser, entra no Google aí, procura livro de aventura adaptada, vocês vão ter aí 6 roteiros. Ana, uma pergunta que precisa ser falada que é muito importante. Eu fiz uma série de palestras aí pelo Brasil, viajei para várias capitais e todas as vezes que eu ia viajar, antes a equipe que estava coordenando essas palestras que eu ia fazer, ligava para o hotel e falava: vocês têm adaptação? Temos. Tem quarto adaptado? Temos. Bom, todos, sem exceção, eu não consegui uma adaptação perfeita. Entendi. Ou ia na pia, tinha aquela barra de proteção na pia que eu não entrava embaixo da pia, ficava de longe, tinha que usar. Ou para chegar na cama não dava, tinha que empurrar um guarda-roupa. Ou no banheiro tinha cortina no box, mas embaixo tinha uma paredinha assim que não dava para você entrar no chuveiro. Sei. Quer dizer, sempre teve um hotel que eu fui, que o cara falou: nós temos inclusive cadeira de banho e tal. Chegou lá, a cadeira de banho estava dentro do banheiro, eu do lado de fora, só que a cadeira não saía e nem eu entrava porque a porta era estreita. Eu chamei o gerente do hotel e falei: construíram o box em cima da cadeira? Não sei, eu acho que montaram a cadeira lá dentro. Eu falei: entendi. escuta, como é que você quer que eu faça? Você quer que eu flutue, voe até lá? Para que essa cadeira higiênica está aí dentro, essa cadeira de banho? Então, falando sobre isso, você disse que todas as vezes que vocês vão fazer uma viagem, tem uma plataforma, um lugar onde vocês ficam, que é uma cidade. Esses hotéis, com certeza, não têm uma adaptação perfeita, certo? O que vocês fazem? Teve alguns que ficou que foram muito bons. Vocês orientam o dono do hotel, você entra em contato e fala: olha, estou com uma equipe aqui assim, precisa disso, disso, disso. Normalmente tem uma base. Por exemplo, no Jalapão que a gente ficou 10 dias no meio do Jalapão. As pousadinhas lá de Mateiros, ou no meio do nada. Eu liguei, conversei e foi muito legal, porque as pessoas estavam dispostas a atender. O que eu tenho que fazer? O que o cadeirante precisa? O que o deficiente visual precisa?
E foi super interessante. Legal, você vai orientando e eles vão fazendo. Isso, Ok. isso. Porque a verdade é o seguinte, claro que vamos torcendo aí, ó, vai melhorando. Até em termos de lei, né, os novos prédios, novas construções são obrigadas a ter de acordo com o padrão, né? Porque isso aí está na cara que quem fez aquilo lá não é deficiente, nem perguntou para um cadeirante como é que faz. Não, Né? a gente vê dois lados positivos. Primeiro, leva os deficientes para passear, que é uma coisa que precisa, até aventura. E segunda, você vai melhorando os ambientes em que vocês passam, melhorando os hotéis, melhorando, dando opiniões para melhorar a acessibilidade. Isso. Obrigado pelo seu trabalho, obrigado por ter vindo aqui. Eu que agradeço a oportunidade e fico aí à disposição de quem quiser entrar em contato comigo. No que eu puder colaborar e ajudar. O e-mail da Ana é alnborges@live.com. Nós agradecemos a vocês de casa que estiveram conosco no programa Diversidade. Esperamos na próxima semana. Um abraço, até lá.